Gênesis capítulo de número 12. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 12. Convido os irmãos a abrirem nesse texto e manterem suas Bíblias abertas para que possamos fazer a meditação nesse texto de Gênesis capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Amém. Irmãos, imaginem por um momento a vida que Abraão levava antes de ouvir a voz de Deus. Ele vivia em Ur dos Caldeus, como nos informa a palavra, uma cidade próspera, avançada para os padrões daquela época. Abraão vivia cercado de conforto e segurança. Ele tinha uma família estabelecida ali, com raízes profundas, pois toda a sua parentela morava ali, estava ali. Era um homem com a vida estável, tinha posses, laços familiares e aparentemente não havia, ao que parece, nenhuma razão para que ele desejasse sair dali. Geralmente, quando as coisas não estão boas em algum lugar, alguém diz: olha, tem que mudar, tem que ir para algum lugar, tem que ir embora daqui, porque não está dando certo. Às vezes por conflitos familiares ou com vizinhança, alguma coisa assim, ou por questões financeiras, para ir em busca de algo melhor. Mas Abraão parece que não tinha, aparentemente não tinha nenhum desses problemas e não havia nenhuma razão para ele sair da sua terra, da sua cidade, deixar seus parentes e partir. No entanto, tudo muda em uma fração de segundo através do chamado divino a ele, que de forma inexplicável penetra o seu coração. E Deus fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, é difícil não se maravilhar com esse simples, mas poderosa ordem de Deus. O pedido de Deus é ao mesmo tempo claro e inquietante. Porque imagine a inquietação na alma daquele homem. Eu tenho que sair agora, deixar tudo. Deus está me chamando e Ele ordena que eu saia da minha cidade, do meio dos meus parentes, da minha família, e vá para uma terra que eu não sei nem para onde é que fica. Imagine a inquietação, imagine se fosse com você. Abraão deveria, irmãos, deixar tudo para trás: sua terra, sua cultura, sua segurança, e seguir rumo a algo desconhecido. Mas, muito mais do que um pedido de deslocamento físico, esse era um chamado para uma jornada de fé, uma peregrinação
de confiança em Deus, sem garantias, sem um destino claro, apenas uma promessa: farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então era um chamado sem garantia, sem um destino claro, apenas com essa promessa. E naquele instante, irmãos, Abraão não era mais apenas um homem vivendo a sua rotina em Ur dos caldeus. Ele se tornaria, segundo a promessa de Deus, o pai de uma grande nação, de uma numerosa nação. Alguém por meio de quem Deus derramaria bênção sobre todo mundo. Deus chama Abraão. Abraão devia ser uma bênção ali para a sua família, para a sua cidade, para o seu povo. Mas Deus chama ele agora para ser uma bênção a todo mundo, a todas as nações, ao mundo inteiro. Mas para que isso se transformasse em realidade, para que essa transformação ocorresse, era preciso ele dar o primeiro passo. E qual era esse primeiro passo? Obediência. Obedecer à voz do Senhor. E o que a voz de Deus pedia a ele? O que Deus pedia para ele? Sair. Deixar para trás tudo que conhecia, seguir essa voz divina, que eu chamava para algo maior, maior do que ele poderia imaginar. E a questão, irmãos, que surge em nosso coração ao ler essa história é: como ele pode ter tanta coragem? Você já leu e refletiu sobre isso? Como é que Abraão pôde ter tanta coragem? Como Abraão, sem saber para onde estava indo, pôde simplesmente levantar-se, reunir sua família, pegar suas posses e partir? Já imaginou isso acontecer com você? Gênesis 12:4 nos dá a resposta simples, porém profunda. Diz assim: assim partiu Abraão como o Senhor tinha dito. Assim partiu Abraão, partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor, como o Senhor tinha ordenado a ele. Irmãos, não há negociação. Aqui nós não vemos Abraão tentando negociar. Não há dúvidas registradas, apenas obediência. E aqui começamos a ver a essência da fé de Abraão. Ele não questiona o chamado. Ele não pede detalhes sobre o caminho ou qual é o destino final. Até onde eu vou caminhar? Até onde eu vou ter que ir? Para onde eu vou ter que ir? Ele apenas confia. Abraão ensina, irmãos, desde o princípio, desde esse primeiro momento, que a verdadeira fé não se apoia em mapas ou roteiros, mas no caráter daquele que nos chama. Ele entendeu que a segurança não estava em saber para onde estava indo, mas em conhecer aquele que enviava ele, aquele que chamou ele. Esse, irmãos, é um ponto crucial em nossa própria jornada de fé, porque muitas vezes somos chamados a sair da nossa zona de conforto e deixar para trás a nossa segurança e partir rumo ao desconhecido. Talvez não sejamos chamados para deixar uma terra física como Abraão tinha que deixar sua terra,
sua parentela, mas frequentemente Deus nos chama, irmão, para sair das nossas terras emocionais. Quantas pessoas que estão nas suas terras emocionais, nos seus medos, nas suas ansiedades, e Deus chamando, saia daí, vá viver algo que eu tenho melhor para você. Quantas pessoas que estão nesse momento vivendo em tribulações, angústias, escravizados, dominados pelas drogas, pelos vícios, pelas idolatrias. E o chamado de Deus para cada um é: saia daí e venha ou vá viver algo novo, algo diferente, algo grandioso. Aquelas áreas de nossa vida onde nos sentimos seguros, é o que Deus está pedindo para nós deixarmos. Áreas que nos mantêm seguros, mas que ao mesmo tempo nos aprisiona. E o que Ele nos oferece em troca? Sua promessa. A sua promessa. Ele não nos dá, irmão, todos os detalhes do caminho, mas Ele nos dá a si mesmo. Ele nos dá a si mesmo. Moisés, quando ele estava conduzindo o povo pelo deserto, há um registro interessante no capítulo 33 de Êxodo, que eu quero convidar os irmãos a abrir nesse texto para nós fazermos a leitura. Êxodo, capítulo de número 33. Um pouquinho mais aí à frente do texto que nós estávamos lendo, diz assim, versículo 1: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os aveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Versículo de número 17. Disse o Senhor a Moisés, versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Moisés lhe disse: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça em teus olhos, aos teus olhos, e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Irmãos, Moisés, ele disse: olha, Senhor, quando o Senhor disse: você vai agora, depois que o povo havia desobedecido a Deus, havia se rebelado contra Deus, povo que o Senhor tinha tirado da escravidão, Deus disse: olha, agora eu não vou mais contigo, eu vou mandar um anjo contigo. Moisés então começa a questionar: Senhor, mas como um anjo?
Mas se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui com esse povo. Porque Moisés, irmãos, preferia perder tudo, menos a presença de Deus. E essa é a garantia que nós temos, é que Deus está conosco na caminhada. Nós não sabemos muito detalhe, nós não sabemos como será a nossa vida na eternidade. O próprio apóstolo João, ele diz: filhinhos, não sabemos o que haveremos de ser. Havia essa dúvida, e essa dúvida, mas o Senhor está conosco. O Senhor que sabe todas as coisas está junto conosco nessa caminhada. E será, irmãos, que isso não é o suficiente? Isso era o suficiente para Abraão. Abraão não recebeu um mapa, Abraão não recebeu ali algo que poderia direcionar ele, mas ele tinha a presença de Deus, queria guiar ele, queria fazer com que todas as promessas se cumprissem na vida dele. Abraão sabia que sim, sabia que valeria a pena, sabia que a presença de Deus era o suficiente na vida dele. Ele compreendeu que a presença de Deus nessa jornada vale mais do que qualquer garantia humana. E é por isso, irmãos, que ele se destaca como o pai da fé. Porque não é uma situação fácil. Deus chegar e dizer: olha, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção para todas as pessoas da terra. Não era algo fácil, irmãos. E Abraão obedeceu e foi. E por isso ele se destaca como o pai da fé. Sua vida nos ensina que a verdadeira fé envolve uma confiança total, mesmo diante da incerteza. É que nós somos chamados, irmãos, a crer em Deus, mesmo diante das incertezas que há nesse mundo. A história de Abraão nos convida a refletir o que Deus tem nos chamado a deixar para trás. Como nós podemos confiar mais profundamente nas promessas de Deus? Abraão, ele partiu. E nós? Será que ainda estamos estagnados? Não temos ouvido a voz de Deus, onde Ele nos chama a ir, a fazer, a ser? Ou temos continuado sendo a mesma pessoa? Abraão, ele partiu. E com esse ato de obediência começou a história que mudaria o curso da humanidade. Uma história que não apenas moldou a vida dele, mas que ecoou até hoje, nos chamando também a ouvir e a obedecer a Deus durante a nossa jornada aqui. Então, irmãos, essa é a primeira etapa da fé de Abraão: partir sem saber o destino, deixar para trás. Partir sem saber o destino. Há algo profundamente, irmão, desafiador na história de Abraão, que ressoa em nossos corações. Partir sem saber para onde ir. Já imaginou você sair, levantar de manhã, arrumar suas coisas, dizer: eu estou partindo. Para onde? Não sei. Eu estou indo. Então, irmãos, este é talvez o verdadeiro começo da fé. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele não recebeu a descrição detalhada do destino ou uma visão clara do que aguardava ele. Tudo que ele tinha era uma promessa e a presença de Deus ao seu lado. E isso foi o suficiente para ele. A presença de Deus: eu irei contigo. E a promessa de Deus. Essa parte da vida de Abraão, irmãos, nos leva a uma pergunta inevitável: quantas vezes queremos a resposta antes de darmos o primeiro passo?
Nós vivemos hoje em uma época em que o planejamento cuidadoso é considerado sinônimo de sucesso. Fazemos tudo de forma planejada. Planejamos, calculamos, somamos, deduzimos. Queremos saber exatamente para onde vamos, antes de tomar qualquer decisão. Qual é o resultado? Qual será o resultado disso? Mas Abraão não teve esse privilégio. Sua fé não era baseada em certezas visíveis, mas na confiança profunda de que Deus sabia o caminho, mesmo que ele não soubesse. Eu não sei o caminho, mas Deus sabe. Ele está comigo. Nós, irmãos, temos o privilégio de saber o caminho. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Então, irmãos, a frase, assim partiu Abraão, está aí no versículo 4. É breve em sua simplicidade, mas por trás dessa ação há um universo de decisões emocionais e espirituais. Abraão tinha 75 anos de idade quando ouviu o chamado de Deus. E já não era mais um menino, um rapaz, não tinha aquele espírito aventureiro talvez mais. Ele já tinha uma vida estabelecida, ele já tinha uma rotina, não era mais um jovem procurando um novo começo, como alguém que diz: eu vou sair aqui do Nordeste, vou para o Sul, vou migrar para o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, vou procurar algo melhor. Porque isso é da mentalidade dos jovens. Nós que já estamos mais velhos, não olhamos para frente e dizemos: isso não dá mais para mim. Já queremos é descanso e sossego. Abraão, irmãos, ele não era mais um jovem aventureiro procurando um novo começo. Abraão tinha raízes profundas, uma família para cuidar, responsabilidades ali em Harã, onde vivia com seu pai, Terá. E mesmo assim, ele decidiu deixar tudo isso para trás e seguir uma promessa que parecia ao princípio tão distante quanto o céu. Sua esposa já de idade avançada também, estéril. E como que seria pai de uma grande nação? Imagine o cenário. Abraão ouve isso, ele chega em casa, ele chama Sara, chama seus servos, talvez enfrentando olhares ali desconfiados, tendo que responder perguntas que ele não tinha resposta, e ele chegar e dizer: olha, nós vamos embora, amanhã cedo nós vamos partir, ou nós vamos organizar nossas coisas aqui, e logo que organizar tudo a gente vai embora. Para onde, Abraão? Não sei. Deus me chamou, Deus fez uma promessa e nós vamos embora. Imagine isso, você chegar em casa, Raimundo chegar em casa e tal, Francisco com as coisas arrumadas já em cima do carro, e disse: nós vamos embora amanhã cedo. Tá só as redes, a cama aqui, amanhã nós desata e vamos embora. Para onde? Não sei. Imagine, irmãos, a situação. Para onde vamos? Talvez essa foi a pergunta mais feita para onde você vai? Para onde nós vamos? Está doido? O que ele poderia dizer? Eu não sei. Deus vai mostrar o caminho para nós. Deus vai dar uma direção. E assim ele partiu. Sem mapa, sem direção exata, mas com a confiança inabalável. A confiança naquele que havia chamado ele. O Deus Todo-Poderoso que havia se revelado a ele, que havia se mostrado a ele. Essa, irmãos, é a essência da fé, que não depende de ver o destino, mas de confiar naquele que conduz,
de confiar naquele que nos chamou. Na nossa vida, muitas vezes, nós somos chamados a dar um passo de fé semelhante. Talvez Deus esteja nos chamando para algo que ainda não entendemos plenamente. Para quem está no mundo, Deus está chamando para o caminho que leva ao céu, que leva à eternidade, de onde nós saímos e viemos porque Ele nos chamou. Para nós que aqui estamos, talvez o que Deus chama nós é para uma mudança de vida, de atitude, de caráter. Talvez para assumir algum cargo na igreja, um ministério, cuidar de criança, de adolescente, fazer alguma coisa. E como que nós temos obedecido à voz de Deus, ou desobedecido? Como que nós temos reagido a esse chamado de Deus, a essa voz de Deus? A tentação de esperar até que todos os detalhes estejam claros é grande. Primeiro, eu não posso assumir isso aqui na igreja porque vai me impedir de eu fazer isso, de eu ir para tal lugar, de eu fazer isso. Eu não vou ter tempo para isso, eu não vou ter tempo para aquilo. Calculamos tantas coisas. Abraão não disse, eu estou velho. Minha esposa é estéril. Ele obedeceu à voz de Deus. Ele obedeceu à voz do Senhor. E nós muitas vezes queremos detalhes. Nós muitas vezes calculamos tudo. Eu não posso assumir isso, eu não posso assumir aquilo, não posso assumir um cargo na igreja porque vai me atrapalhar, vai tomar meu tempo, eu não vou ter tempo disso, eu não vou poder sair para ir. Assim que muitas vezes, irmãos, nós agimos. Abraão nos mostra que o primeiro passo da fé é muitas vezes o mais incerto, mas também o mais transformador. Porque quando nós saímos de onde estamos, nós obedecemos o chamado de Deus, é para abençoar outras vidas, é para abençoar outras famílias, outras pessoas. Abraão, Deus chama, e isso vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Deus nos chama para ser a bênção na vida de outras pessoas, para abençoarmos, levantarmos de onde estamos, braços cruzados, estagnados, sem nada a fazer. A verdade é que se Abraão tivesse esperado por mais informações, ele nunca teria partido. Fé é sempre um passo em direção ao desconhecido. Uma caminhada que reconhece a limitação de nosso próprio entendimento, mas que escolhe confiar em Deus. A Bíblia nos diz em Hebreus 11:8, fala assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Essa simples frase, irmãos, contém uma profundidade muito grande, extraordinária. Abraão nos ensina que a confiança em Deus deve ser maior do que a nossa necessidade de estar no controle, de querer controlar nosso tempo, nossa vida, tudo. Deus está no controle. Se Ele me chama para isso, Ele sabe o que é melhor para mim. Se Deus está me oferecendo, me dizendo que eu devo fazer isso, Ele sabe o que é melhor para mim. Não é eu com os meus cálculos, com a minha matemática, com os meus talvez, com os porquês, que vai determinar o que é melhor para mim. Mas Deus sabe o que é melhor para mim. Em muitos momentos da nossa vida nós encontramos nessa tensão. Nos encontramos nessa tensão. Queremos as garantias, queremos os detalhes, queremos os mapas, queremos saber que se vai dar certo, né? Antes de darmos o primeiro passo. Mas Deus nos convida na caminhada, na fé, né? A caminhar nessa fé de Abraão.
de crer e obedecer, a trilhar caminhos que não podemos ver, confiando que Ele conhece o final da nossa jornada. Esse é o convite do Evangelho. Essa é a beleza e o desafio da fé. Seguir sem todas as respostas, mas com a certeza de que nós estamos nas mãos daquele que sabe todas as coisas. Abraão não tinha resposta para dar para os seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, que provavelmente foram lá visitar e dizer: olha, não vá. O que tu vai fazer? Tu vai para onde? Eu não sei. Abraão não tinha resposta, mas ele sabia quem tinha chamado ele e quem havia prometido para ele. Para Abraão, irmãos, partir sem saber o destino não era um ato de loucura, mas de confiança. Ele sabia que o Deus que havia chamado ele era fiel para guiar cada um dos seus passos, e por isso ele não hesitou. Cada um de nós, irmãos, em algum momento somos chamados a sair da nossa Harã. Qual é a sua Harã? Abraão foi chamado para sair de Harã, da sua terra. Nós somos, em algum momento, chamados a sair da nossa Harã. Qual é o nosso Harã? Aquele lugar que nos sentimos confortáveis, seguros. Nós somos chamados a uma jornada de fé, a servir mais, a amar mais, a obedecer mais. Pode ser isso um novo desafio, um caminho certo para nós, mas podemos ter certeza de que Deus está conosco. Aquele que chama, Ele também capacita. Há uma canção antiga do Diante do Trono, acho que dos primeiros lançamentos dele, que diz: quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo o que determinou em seu coração, capacita o chamado, fortalece os seus braços. Quando Deus nos chama, irmãos, a fazer algo, Ele nos capacita. É Ele que nos dá as capacidades que precisamos. Assim como Abraão, nós somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando não podemos ver para onde Ele está nos levando. Abraão nos lembra que o verdadeiro destino da fé não é um lugar geográfico, mas o estado de dependência total de Deus. Caminhar pela fé, irmãos, não é saber o que veremos, mas sobre em quem confiamos. Então Abraão, ele obedece sem ver o destino. E Abraão nos deixa, irmãos, uma lição. Nos ensina a obedecer ao chamado de Deus, mesmo sem ver o caminho completo. Devemos, portanto, irmãos, confiar em Deus para nos guiar na jornada da nossa vida, aqui, do nosso destino, nosso caminho, nossas escolhas, quanto na nossa peregrinação rumo à pátria celestial. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma fé para obedecermos a Ele. Obedecermos a Ele, confiar no seu chamado, confiar de que a presença dEle é o suficiente para nós e que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, nós te